Então, irmãos, vamos dar seguimento aqui para finalizar essa leitura de 10 aos Hebreus. Vamos lá. Tio Clístenes, tio Carlos, veja que nesse finalzinho do capítulo de 10 de aos Hebreus, vocês vão perceber que os verdadeiros caídos são aqueles que tropeçaram na pedra angular, pedra da esquina, posta pelo Todo-Poderoso, que foi Cristo. Os que rejeitaram a pedra viva, que somos nós, e construíram templos de alvenaria, tropeçaram na pedra de tropeço para os construtores, que é o Salvador. Rejeitaram a pedra, rejeitaram a graça. Aí vamos finalizar aqui, para vocês perceberem, irmãos, tio Clístenes, tio Carlos, quem verdadeiramente é, quem são os caídos da graça, como diz eles. Vê se não são os que estão debaixo do templo ainda, templo de alvenaria. Ou será que eu estou errado? Vamos terminar a leitura aqui e vocês vão tirar suas próprias conclusões. E considerando no 10 de Hebreus, isso aqui, só para recapitular, Paulo fala primeiro sobre a lei, sobre o tabernáculo de Moisés, o sacrifício para a expiação dos pecados que nunca aperfeiçoou ninguém, e depois entra na graça, falando da graça. Aí vamos ver que aqueles que deixaram a congregação, como é costume de muitos, eles na realidade deixaram, mas estão debaixo do templo. Eles não deixaram e saíram, não, estão lá, caídos da graça, porque praticaram várias idolatrias e coisas que estão debaixo da lei de Moisés. João Batista mesmo é um deles, estava debaixo da lei e batizou um batismo da lei que não era para ser praticado depois da ressurreição do Salvador, porque aí existia um só batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o entendimento verdadeiro da palavra do Todo-Poderoso. Então vocês rejeitaram a pedra, continua praticando coisas da lei, ceia mitraica e várias outras coisas que depois nós vamos fazer outro vídeo e mostrar para os irmãos. Então, irmãos, os caídos são os que tropeçaram na pedra angular posta pelo Todo-Poderoso na esquina. Rejeitaram a pedra e construíram templos de pedra, desfazendo do sacrifício e da ordem do Todo-Poderoso, que era ao Salvador edificar casa para ele, casa viva, pedra viva somos nós. Aí vamos ler aqui a partir do verso 24. E considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Deixar a congregação, irmão, é deixar a graça, ou estando na graça, praticar, em uma suposta graça, praticar coisas da lei, e rejeitando a pedra. Como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aqueles dias. Porque se pecardes voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, irmãos, se você, depois que recebeu o entendimento através do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, voltar a praticar coisas da lei, não resta mais sacrifício por esses pecados. Então eu queria perguntar para os irmãos agora, para você, tio Carlos, para você, tio Clístenes, quem é o verdadeiro caído? São esses aqui,
que tropeçaram na pedra que é o Salvador. Tropeçou e caiu. E os que saíram disso, irmão, saíram de uma grande camada de idolatria. A Bíblia, como a inerrante palavra de Deus, idolatria. Trindade, idolatria, porque por causa da trindade que vocês adotaram, 104 anos adotando esta porcaria de trindade, que é uma total idolatria, vinda de Grécia e de Roma. Por causa dessa idolatria adotada por nós na congregação, morreram muitos do caminho e tiveram que fugir da marca da besta fera, da marca da besta que aconteceu lá com aqueles imperadores romanos, que dominava toda aquela região e acabou expulsando os que realmente deram a testa para não atender a essa doutrina maligna da Trindade. E vocês desconfiaram agora e maquiaram sem mudar radical, simplesmente maquiaram o que era para ser mudado. Então esses são os caídos, tio. Esses são os verdadeiros caídos, aqueles que rejeitaram a pedra. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade é graça. Paulo aqui nesse capítulo 10 de Hebreus está falando sobre a lei de Moisés e a graça. Então aqueles que praticam coisas da lei de Moisés dentro da graça rejeitaram a pedra e tropeçaram e são caídos. Os caídos estão em pé, entre aspas. Os caídos estão aí em pé. São esses que vocês falam que estão em pé. E graças a Deus os caídos saíram da idolatria. Aqueles que vocês tratam como caídos. Os caídos na realidade estão fora do templo. Então se Estevão aparecesse aqui hoje, eu acho que vocês são parentes daqueles que mataram Estevão. Vocês são semelhantes àqueles que mataram Paulo, porque pregou contra o templo. Quando o Salvador defendeu aquele templo, que aqui nessa epígrafe maldita fala que o Salvador estava justificando o templo. Não, quando ele falou, não faça da casa de meu pai casa de negócio, ele estava defendendo o povo. O povo é casa, porque aqueles bodes, aqueles touro que ele estava vendendo na porta do templo, o sacerdote permitiu aquilo, por quê? Porque eles viraram homens de negócio com um dos mandamentos antigos da lei de Moisés, que era o touro, o cabrito, a ovelha, para sacrifício tinha que ser um animal de estimação. E ele estava vendendo os animais. Qualquer animal eles vendiam para sacrifício. Até porcos eles sacrificaram para expiação de pecado, de tão imundo que aquele povo se tornou. E isso tudo por causa do templo. Porque eles rejeitaram a pedra angular posta na esquina pelo Todo-Poderoso, assim como vocês rejeitaram. Talvez está em tempo ainda. Viu, irmãos? Viu, ministério? Vende essas porcarias e reparte entre o pobre enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque o meu povo vai ser destruído porque vocês, sacerdotes, ocultaram o caminho da verdade. Deteve a chave do conhecimento. Nem entram e nem deixam quem quer entrar, entrar. E isso é que está escrito lá. Nem entram e nem deixam quem quer entrar, entrar. E correm mares e terras para fazer um discípulo. E quando faz esse discípulo, para ficar debaixo de templo, o torna 2 vezes mais filhos do inferno. Então o Salvador fugiu dos do templo. E por que vocês repetiram a construir essas porcarias de templo? Eu vou gravar um vídeo, irmão, e mostrar para todos, principalmente o ministério do Braz. Vocês que insistem em tropeçar no Salvador. Tropeçou, já pecou, não resta mais sacrifício pelos vossos pecados depois de receber a consciência através do Espírito Santo. E aqui, irmão, para mim já deu. Já não tem mais nada para ler. E vou ler só o último versículo. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então os adversários do Salvador são aqueles que rejeitaram a pedra e construíram templos.
são os que estavam dentro do templo, aqueles religiosos. Eles são os inimigos do Salvador, porque o Salvador e os apóstolos, tio Clístenes, o Salvador e os apóstolos correu, encarou o diabo, resistiu ao diabo, mas correu dos que rejeitaram a pedra, porque eles eram pior do que Satanás. Está em tempo ainda de regenerar, irmãos. Se é que vocês realmente querem ser contados ou considerados como os remanescentes. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Vocês não estão nem na graça e nem debaixo da lei de Moisés. Vocês quebrantaram a lei de Moisés. Porque isso tudo aí é idolatria. Da grossa. E os irmãos desconfiaram e mudaram agora 2 pontos de doutrina. O ponto de doutrina 1, o ponto de doutrina 2. A Bíblia não é a inerrante, a inequívoca palavra de Deus. Vocês estão de nota 10. Ah, se vocês há 104 anos tivessem sabendo que irmão Franciscão trouxe apenas para nós a revelação de que a graça tinha que ser de graça. Vocês não estavam com tanta idolatria, né, dentro da CCB. Aí era outra coisa. Aí a gente podia ser contado hoje como remanescentes. Só salvarão, irmãos, aqueles que mantiveram aquele mesmo propósito dos do caminho, sem se envolver com política. Ministério, para mim, significa política. Isso é uma politicagem ordinária. É um botando parente, é um botando um sobrinho, é um botando o encarregado de música em Bahia, bota até genro para ser do ministério. Uns endemoniados que não têm amor ao próximo. Porque eu estou lá, estou falando do que eu tenho propriedade. Vou repetir esse verso aqui para vocês. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, irmãos, quando vocês construíram templos, batizaram com o batismo de João, que João estava debaixo da lei, Cristo estava debaixo da lei, ele veio debaixo da lei para cumprir a lei. Quando ele foi batizado nas águas, ele estava cumprindo a lei. Cumprindo a lei. Será que isso é difícil vocês entender? Então vocês passaram por cima, foi de tudo. Não foi só de construção de templo, não. Vocês não tropeçaram só na pedra angular, não. Vocês passaram por cima de tudo e ainda praticam coisas da lei. Porque quem pratica obras da lei tem que morrer na lei de Moisés, tinha que morrer sem misericórdia. Então aqui eu já encerrei por hoje. Aqui quase o último versículo aqui fala assim: mas o justo viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela fé. Então aqui está bom demais, irmão. Está de bom tamanho aqui. Então, eu acho que agora ficou esclarecido para todos que os caídos são aqueles que tropeçaram na pedra angular. Os construtores de templos desfizeram do que Cristo veio edificar. Não quiseram saber da edificação de Cristo, que é pedra viva. Somos nós. Então eu fico por aqui. E agradeço a tio Clístenes, agradeço a tio Carlos, agradeço a minha mãe, que ainda na minha infância, ainda conseguiram me mostrar que a salvação não é fundada em louvor, nessa tola ilusão. Louvar, cantar hino, tocar instrumento, que alcança a perfeição e a santidade. A santidade, irmão, está na perfeição da misericórdia que você vai ter do próximo, que você tem do próximo. A santidade está na perfeição que você adquire ao longo dos ensinamentos
que não é o nosso caso. Ao longo dos ensinamentos, que nós temos que amar o nosso próximo e socorrê-los nas necessidades. Anunciar o Evangelho e matar a fome do que realmente tem fome. Então é isso que eu aprendi com vocês, tio Carlos. E com tio Plístenes, que não cessou de pregar só o Evangelho, sem essas idolatrias. Então eu agradeço a vocês por terem despertado. E hoje isso aqui não é nem um pingo de revolta. Isso aqui é conhecimento adquirido. Conhecimento adquirido com a leitura das Escrituras que está dentro da Bíblia, irmãos. Vocês pecaram, tropeçaram na pedra, estão caídos e decaídos da graça. E acham que não. Examine as Escrituras. E se Deus não despertar vocês para a verdade das Escrituras que está dentro da Bíblia, eu só lamento. Só lamento, irmãos. Então eu fico por aqui. Então até o próximo vídeo. Tio Carlos, até o próximo e fica com Deus.